Sejam todos bem-vindos à Escola Imersão, sejam bem-vindos ao Start. O valor das Escrituras é a primeira aula, é a primeira lição. O que é valor para você? Aqui eu tenho um exemplo de 3 Bíblias, tá? Essa aqui é a Bíblia arqueológica, é para você estudar arqueologia, por exemplo, por onde Paulo passou, nas viagens missionárias que a gente vai estudar também, né? Então, a Bíblia completa na sua arqueologia. Tem a Bíblia de estudo vida, onde você tem no rodapé as explicações de como que, alguma interpretação de alguns versículos, né? Tem a Bíblia de estudo a mensagem. Agora, se eu perguntar para vocês dessas 3 Bíblias, qual delas tem mais valor? O que você responderia para mim? Tá? As 3, muito bem. As 3, mas com o mesmo valor? Sim ou não? Muito bem, exatamente. Por quê? Porque é palavra de Deus. Não é porque cada um tem uma ramificação, tem alguma coisa diferente, um estudo acrescentado. A Bíblia, então, ela é palavra de Deus, é inspirada por Deus. Então, o valor dela é único, independente da tradução, independente em qual formato. Tem Bíblia da família, Bíblia do adolescente, Bíblia da criança. Mas o intuito de tudo é que a Bíblia é palavra de Deus. Então, esse é o valor. E o valor das Escrituras, né? Então, para que servem as Escrituras, né? Qual que é o modelo de tudo isso? O que me faz querer pegar o gosto de estudar, de ler a Bíblia diariamente? Por exemplo, a Bíblia é composta de 66 livros, né? Toda a Bíblia ela é composta de 66 livros. 39 livros é no Antigo Testamento, né? Se você tiver caneta, se vocês quiserem escrever, fica à vontade, tá? As minhas apostilas em tempo de seminário, eu riscava tudo, era flecha para todo que é lado, né? Então, a Bíblia ela tem 66 livros, 39 livros do Antigo Testamento e 27 do Novo Testamento. Ela é dividida, então, em 2. Bíblia, ela vem de biblioteca, ou seja, uma Bíblia onde é que tem uma biblioteca dentro. É uma Bíblia que está cheia de livros, né? São 66 aí onde a gente pode se deliciar, onde a gente pode aprender. O que nós aprendemos na Bíblia? O que nós conseguimos sobre a Bíblia? Na Bíblia você vai encontrar a verdade absoluta. O que é uma verdade absoluta e uma verdade subjetiva? O que é uma verdade subjetiva? O que a gente podia usar de exemplo aí? Vocês podem participar, gente. O que é uma verdade subjetiva? Que time se torce, Gilioli? Colorado. Eu sou gremista, são bem ao contrário. Para mim, ou seja, a minha verdade é que o Grêmio é melhor do que o Inter. É subjetivo, porque para o Gilioli, o Colorado é melhor, misericórdia, né? Mas é o pensamento. É. Isso é uma verdade subjetiva. Verdade absoluta, o que é? Quem criou todas as coisas? Deus. Verdade absoluta. A Bíblia é a palavra de Deus. Verdade absoluta. Então, não se pode confundir verdade subjetiva e verdade absoluta. Muita gente confunde, às vezes é algo que se gosta, é algo que se entende, é algo que imagina e pega isso como verdade. Não, a verdade é absoluta. A verdade absoluta só tem uma: Deus. Palavra de Deus. Aí, muitas das vezes pode acontecer, por exemplo, numa discussão em alguma coisa sobre a verdade absoluta e a verdade subjetiva, é que, mas eu tenho a verdade. Não, mas você tem a verdade. Nós, como cristãos, nós precisamos entender que nós não somos o dono da verdade. Mesmo defendendo uma teologia, uma igreja, uma denominação, ou até o mesmo cristianismo. Então, nós não somos os donos da verdade, independente da denominação. Nós somos o quê? Nós pertencemos à verdade. Então, nós estamos debaixo de Deus. Cristo, Ele é a verdade.
É por isso que nós oramos assim, em nome de Jesus. Quando a gente fala em nome de Jesus, a gente está dizendo em nome da verdade. Por isso que na nossa oração a gente faz em nome de Jesus. A gente encerra a oração dizendo em nome de Jesus. Porque esta é a verdade, nós estamos debaixo dessa verdade. Então, a verdade absoluta é Cristo, é Jesus, é Deus, ou seja, a Trindade. Isso para nós cristãos é a verdade absoluta. Amém? Até aqui, gente? Muito bem, quando tiver uma dúvida, você pode perguntar, tá? O que vai me ajudar também sobre os valores das Escrituras? Vai criar também uma intimidade, uma busca por um pai que talvez parece um pouco distante, um relacionamento. Daqui a pouco nós vamos falar um pouco sobre oração, né? O que a gente precisa entender? Vai também estar aí eu acredito que vai estar no manual de vocês aí, que nós não podemos separar Deus da sua palavra. Como assim, pastor? Nós não podemos separar Deus da sua palavra. Ou seja, tudo que for falado, tudo for até profetizado, tudo que foi falado para você em nome de Deus, as Escrituras precisam dar embasamento. Se não estiver nas Escrituras, está faltando o quê? A verdade. É muito fácil, gente, identificar uma profecia e uma profetada. Tá? A imersão é isso, gente, a gente vai falar direto, tá? É muito fácil de nós começarmos a entender o que é uma profecia, o que realmente é de Deus e o que não é. Se tiver base nas Escrituras, aí vem de Deus. Agora, se não tiver, no mínimo você tem que ficar, um pé para trás. Por isso que tudo quando é relacionado, tudo quando é falado, ministrado, pregado, ensinado, ela tem que ter embasamento na Escritura. Senão não tem valor. Isso é muito importante, a gente precisa entender isso. Precisa estar nas Escrituras, tem que ter um embasamento. Como diz um colega pastor meu, diz assim, falar até papagaio fala. Não é? Então tem que ter Bíblia, tem que ter palavra, tem que ter verdade. E a verdade é absoluta. Tá? Isso é muito importante a gente entender isso. Né? A palavra, então, nos revela esse Deus através do que conhecemos a sua vontade. Eu quero conhecer a vontade de Deus. Se você não conhece a vontade de Deus para a sua vida, é porque ainda está faltando Escritura na sua vida. Mas eu busco a Deus. Como você busca a Deus? Em oração, em jejum. Amém. É muito importante, a gente vai trabalhar sobre isso também. Mas se você não tira tempo para ler o manual, está faltando algo muito importante na sua vida. Sabe qual é a maior revelação que nós temos? A Bíblia. Às vezes, Deus fala comigo. Está aqui, tem 66 livros. A revelação é a palavra. A maior revelação de Deus é a palavra. Deus é revelação. Deus se revela. Nós vamos encontrar também em Provérbios, não vou lembrar agora porque não está aqui, Provérbios vai dizer assim que, Provérbios ou Eclesiastes vai dizer assim que Deus se revela apenas aos interessados. Se você não tiver interesse por Deus, se você não tiver interesse por um relacionamento com Deus, se você não tiver interesse por ler as Escrituras e estudá-las, fazer o TSD, TSD é isso, não é só ler, gente. É o que o texto está dizendo para mim. O que o texto está dizendo? Qual que é o contexto disso? O que está falando para mim? O que está mudando isso na minha vida? Isso que começa a produzir relacionamento. É isso que nós vamos usando na nossa vida e nós precisamos das Escrituras. Por que a Bíblia é tão importante? Vamos lá, eu vou ler pelo menos Timóteo 3, 15 a 17, diz assim, a Bíblia é inspirada por Deus, então não é palavra só do ensino, é o que realmente está nas Escrituras. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 15 ao 17, diz assim, pois, vocês querem abrir? Pode abrir, gente, eu espero um pouquinho.
2 Timóteo 3:15 a 17 diz assim: pois desde a infância conheces as sagradas letras, alguns vai dizer escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. Veja bem, em poucos versículos está dizendo que a escritura faz o quê? Ela é divinamente inspirada, ou seja, ela vem de Deus, proveitosa para quê? Para ensinar, repreender e corrigir. Das três coisas, duas aqui a gente não gosta. Repreender e corrigir. É ou não é? Mas é necessário. Então ela nos corrige. Quem que corrige, às vezes, não é o pastor. É a palavra de Deus. É a vontade de Deus. Muito bem. Outra coisa, ela é a verdade. João 17:17. Vamos lá. Eu creio que nós vamos poder ler todos os textos. João 17:17. Pois você pode meditar na sua casa aí também. Esses textos, se você preferir. Além do TST. João 17:17. Evangelho de João 17:17 diz assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Viu que o pastor não falou bobagem agora há pouco. A verdade é a palavra, é a vontade de Deus, que é inspirada, a Bíblia. Então, a palavra, santifica-os na verdade. Outra, ela nos liberta, né? João 8:32, acredito que muitos conhecem de cor, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quem que liberta? A verdade. Quem que é a verdade? Cristo. Né? Conheceis a verdade vos libertará. Muito bem. É luz para o nosso caminho. Salmo 19, 105. 119, 105. Salmo 119, versículo 105. Uma vez, aqui no Salmo 19, convidaram um certo pastor para ministrar numa igreja, ele não estava preparado. E aí ele pegou o Salmo 19 e leu bem devagarinho. Ele disse assim: olha, quando você não tem nada e quando você precisa de uma inspiração de Deus, leia o Salmo 119 bem devagarinho, porque é uma pregação o Salmo 119. Evita até de falar bobagem. Fala da Escritura. Salmo 119, versículo 105. Diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Conduz à salvação. João 5:24. Nós estávamos lá agora há pouco, né? João 5:24. Vai falar sobre salvação. Percebe que nós encontramos tudo nas Escrituras? Tudo que nós precisamos? João 5:24. Vamos ler pelo menos esse. Diz assim: em verdade vos digo, de quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Falou sobre verdade de novo. Essa é a verdade absoluta. Porque ela nos conduz também a um relacionamento com Deus, que nós falamos antes. Né? Hebreus 11:6 também vai falar sobre a fé. E eu preciso explicar aqui algo sobre a fé. Eu preciso adquirir a fé? O que vocês acham? Nunca ouvi a palavra, não vou na igreja, não vou em nenhuma igreja. Tem fé em mim ou não tem? O que vocês acham? Pode falar, gente. Estamos tudo aqui para aprender. Certo, muito bem. Ok, muito obrigado. É bom a participação, por isso que a gente está aqui,
para a gente estudar e aprender junto, né? A fé, quando se fala em fé, agora o crescimento na fé é diferente. Fé, todos nós temos, tá? Agora, o exercício da fé, é isso que Hebreus 11:6 está dizendo, né? Alguém pode abrir lá e ler para a gente, para ajudar? Hebreus 11:6. Se eu não leio aqui também. Isso. Então, é pelo crer. Aí, mas se eu não fui na igreja e ainda não aprendi, como que então eu tenho fé? Porque todo ser humano nasce crendo. Em Mateus, Jesus vai dizer, quando Jesus diz, a Bíblia do Novo Testamento ela é traduzida em grego, na linguagem grega. Jesus vai dizer lá, quando ele repreende os discípulos, que as crianças estão querendo vir perto de Jesus, e os discípulos dizem assim, não incomoda o mestre. Jesus diz assim, deixa vir a mim os pequeninos. No grego, na tradução original que nós temos, que é a original do Novo Testamento, diz assim, mikros. Deixe vir a mim os mikros. Mikros, ou seja, é tão pequenininho, que você só consegue ver com um microscópio. Então, porque Jesus continua dizendo, porque delas é o reino de Deus. Ou seja, então, as crianças, por mais que sejam pequenininhas e talvez nunca ouviram do Evangelho, elas já creem. Então, existe fé dentro do ser humano. Agora, o desenvolvimento da fé, o crescimento da fé, que é a questão. Né? Tem muita gente que prefere não acreditar, mas tem uma fé dentro dela, só não é alimentada. Então, a fé é algo crescente. Por isso que o crescimento espiritual é através do Evangelho, da pregação, da intimidade, da busca, porque isso vai o quê? Desenvolver a sua fé. É sobre esta fé que está dizendo que quem não tem fé é impossível agradar a Deus. Ou seja, sem desenvolvimento da fé, sem o crescimento da fé, não tem como agradar a Deus. Porque, queridos, precisa ter fé para acreditar em Deus, amém? Precisa ter fé para acreditar em Deus, porque acontecem coisas que a nossa mentalidade não consegue entender, que a nossa capacidade humana não consegue explicar. É por isso que Deus é o Deus sobrenatural. Por isso que nós insistimos, o que é natural, cabe ao homem. Quando falo homem, é todo ser humano, né? Cabe a todo ser humano. O que é natural, tudo que é possível, depende da gente. O Senhor faz o sobrenatural, o que eu e você não podemos fazer. Por exemplo, às vezes você está lá, eu preciso de um emprego, mas está lá, dormindo em casa, só no tererê, só na televisão, fala assim, Deus, manda um trabalho para mim. Você não vai ganhar e não vai achar nenhum. Porque isso é natural. É você que tem que levantar e ir atrás, correr atrás. Agora, o sobrenatural, que nós não conseguimos, aí que ele entra em ação. Né? E às vezes as pessoas estão pedindo alguma coisa que é natural, e aí preferem não exercitar a sua fé, porque não acontece. Não vai acontecer mesmo, querido, não. Se a gente não se mexer, nada acontece. Entra a questão da fé. Também o que a Bíblia ela é tão importante? Obteremos fé através da palavra. Romanos 10:17. Ou seja, a fé vai crescer através do quê? Da palavra. Romanos, que hora que é, gente? Tá no tempo? Nós não queremos estourar o tempo. Romanos 10, versículo 17. Diz assim: de sorte que a fé vem do ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Ou seja, para eu começar a ouvir, eu preciso ser um micros, alguma coisa pequena. Fazer. O que faz eu vir para a igreja? Mexe na vontade, né? Mexe no querer. Mas para eu querer alguma coisa é porque eu acredito que lá no fundo alguma coisa acontece.
Sabe aquela fala que a gente diz, a luz no final do túnel? Às vezes fala assim, não acredito mais em nada. Mas sempre tem alguma coisinha lá embaixo que dá para acreditar. Porque se a gente não acreditasse em nada, a gente não viria para uma igreja. A gente não viria num ensino, não viria ouvir uma palavra de Deus, não viria cantar louvores. Se a gente vem, por mais que às vezes a gente possa estar destruído, desacreditado, mas a gente vem porque lá no fundo a gente tem. E o desenvolvimento da fé, ou seja, o crescimento dessa fé, ela vem através da palavra, ou seja, é a intimidade com a palavra. E relacionamento versus religião, Marcos 7, 6 a 9. Marcos capítulo 7. Seis a 9, né? Respondeu Jesus: bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito. O que Jesus disse? Como está? O que é o basamento de uma profecia? Palavra. Cristo dizendo. Como está escrito, esse povo honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão, porém, me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Deixando o mandamento de Deus, guardais a tradição dos homens, como lavar dos jarros e dos copos, muitas outras coisas semelhantes a estas. E disse-lhes: jeitosamente rejeitais o mandamento de Deus para guardares a vossa própria tradição. É quando uma tradição é mais importante que a palavra. Quando a tradição tem que ser cumprida, mas não a palavra. Se sobrar tempo, tudo bem, mas tem que ser sempre daquele jeito. O que é uma tradição? Geralmente a gente vem de uma família tradicional, certo? Minha família tradicional é gaúcha. Lá no domingo o churrascão tem que ter, se não tem é porque alguma coisa está errada. Tem o chimarrão. Então isso é uma tradição. E às vezes isso pode entrar na igreja, e não, graças a Deus não está na nossa, né, pastor? Amém? Glória a Deus. Mas quando a tradição ela é mais importante que as escrituras. Quando Jesus disse, vocês se importam, já deu hora? Tá, já vamos. Quando você se importa mais com o que é tradicional do que realmente o que é verdadeiro. Jesus estava repreendendo os hipócritas, porque os fariseus, que aqui é relacionado, são aqueles que eram os donos da lei, as escrituras. Mas eles criaram tudo, uma formatação de como que era para adorar a Deus. Havia um certo tipo de pessoas que podia ler as escrituras, não era qualquer pessoa. Então, eles eram tradicionais, né? Se a pessoa falta ao culto 2 vezes, ela não é de Deus. Tradição. Mas não pode faltar ao culto, tá, irmãos? É quando a tradição toma conta. É mais importante a tradição do que a palavra, do que a revelação. Muito bem, queridos. Aprendendo a orar. Vocês têm isso na apostila de vocês também? Tem? Muito bem. Como é que é aprender a orar? Tá, existe uma mandinga? Existe um jeito? Aprender a orar é simplesmente, o pastor já ministrou algumas vezes aqui muito bem, que está relacionado ao TSD, né? Tempo a sós com Deus. O que é? O que é orar? É conversar com Deus. Como que Davi fazia? Vocês vão ter aí também uma reflexão que vai falar sobre Davi. O exemplo de Davi e Jesus. Jesus, ele sempre tirava um tempo e ele se retirava dos discípulos, da multidão e ia falar com o Pai. Ou seja, ele ia falar com Deus. Davi também. Davi tirava o seu tempo de TSD para falar com Deus, com o Pai. É por isso que tu vai ler os Salmos, muitos escritos de Davi, que Davi está lá chorando as suas pitangas, ele está dizendo, a minha alma está profundamente abatida, mas ele não está lá se fazendo de vítima, ele está dizendo o que ele está sentindo mesmo. Orar com Deus,
Orar é conversar com Deus, é você falar realmente como você está se sentindo. Mas Deus é onipotente, onipresente, Ele está em todo lugar e sabe todas as coisas? Sim, Ele sabe, mas Ele quer ouvir da sua boca o que você está sentindo. Ele quer ouvir de você: Deus, não está fácil o negócio. Estou querendo desistir. É conversar. Tem intimidade. Tem intimidade com Ele, né? Uma coisa muito importante, tirar um tempo também para isso, que vai estar relacionado ao TSD. O que é? É você tirar o teu tempo para fazer isso. Alguns minutos do seu dia. Tem algumas recomendações, algumas pessoas têm o melhor horário na parte da manhã, mas nem todos conseguem. Escolhe aí, você sabe qual é a sua rotina, você sabe como que é o seu dia, então faça isso um dia que você possa e faça isso todos no mesmo horário, porque isso se torna um hábito. Especialistas dizem que 21 dias repetido se torna um hábito. Então você já está fazendo por hábito, de aprofundamento e aprendendo a isso. E para encerrar, queridos, é importante nós lermos os textos, tem aqui os relacionados aos textos da Bíblia, leia, releia de novo se precisar, e faça esse exercício. Sabe, queridos, às vezes a gente foi aprendido, ou a gente ouviu, ou a gente pensa que é assim, a gente acha que Deus, Ele vai responder as nossas perguntas, até pode, mas sabe o que mais Deus responde? As nossas respostas. Deus responde respostas. Como assim? É a resposta que eu dou para Ele. Da minha forma de crer, da minha forma de me alimentar espiritualmente, da minha forma de ter um hábito, de ter um relacionamento com Ele, de intimidade com Ele. É assim que Deus vai se revelando cada vez mais, é uma resposta que nós damos para Ele. Um exemplo que eu gosto de usar para isso, e aí eu vou encerrar já, é o exemplo de Maria. Deus não fez um bingo lá, um sorteio, jogou uma pedrinha, jogou um dadinho para ver quem que ia ser a mulher que ia carregar Jesus, seu filho, nosso Salvador no ventre. Não, é porque Maria se encontrou buscando ao Senhor, se consagrando. E o que acontece? Com José também acontece, por mais que leve um susto. Mas com Maria, por exemplo, o que acontece? Quando o anjo aparece a Maria, dizendo assim, o anjo Gabriel diz assim, tu terás um filho e tu colocarás o nome de Jesus. Maria não fica toda desesperada, por mais que ficou assustada, mas ela disse, estou aqui, sou tua serva. Ela deu uma resposta para Deus. Então, que nós possamos desenvolver, através do hábito, das escrituras, da leitura, do TSD, que é muito importante, gente, do TSD, a dar respostas para Deus. Quanto mais nós respondermos para Deus, mais lendo as escrituras, vivenciando elas, mais o Senhor se revelará a você. Amém, queridos?